exposição da nossa série no Sermão da Montanha. Nós passamos 9 meses, quase completamos 10 meses estudando o Sermão da Montanha. Foi uma série que, ao longo dela, inúmeras vezes, eu me deparava como que num espelho, sendo convidado pelo meu mestre a se arrepender de práticas das quais o Sermão da Montanha nos adverte severamente, para que nós possamos ter atitudes diferentes. O Sermão da Montanha é o manual do discípulo aprovado. Se eu tivesse a oportunidade de escrever um comentário a respeito das Escrituras, sem dúvida alguma seria sobre o Sermão da Montanha. E o título que eu daria é exatamente esse: o manual do discípulo aprovado. Como seguir Jesus radicalmente. O chamado do Evangelho é um chamado radical. E não há nenhum tipo de estranhice, estranheza, coisa estranha sobre seguir Jesus radicalmente. Existe apenas uma direção que o rei do reino estabeleceu para os seus servos. O Sermão da Montanha é a transição para o novo sacerdócio da linhagem, de fato, de Melquisedeque. Quando se muda o sacerdote, muda-se a lei. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote por excelência. E agora a lei estabelecida para o reino está estabelecida nesses critérios do Sermão da Montanha, onde não há uma descrição, uma prescrição de todos os atos que você vai ter na sua vida, mas há aqui todos os princípios estabelecidos para que nós possamos, então, ter uma vida que glorifica a Deus, uma vida piedosa. Durante toda a trajetória do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós podemos observar Jesus com graça abundante, ensinando aqueles que queriam te seguir como eles deveriam viver. E agora, na conclusão, eu quero destacar a graça do ensino de Jesus. A graça do ensino de Jesus. O Evangelho não é uma ofensa jogada nos ventos para tentar produzir atitudes moralmente consideráveis, com ideais moralistas, vestindo uma capa de religiosidade sobre muitas condutas desaprovadas por Deus. No meio daqueles que estavam ouvindo Jesus, estava um grupo chamado de fariseus. Eles tinham uma interpretação da lei, do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas. E agora, nesse momento, Jesus está ensinando que muitos daqueles ensinos dos fariseus eram apenas uma capa religiosa para esconder uma série de pecados que estavam sendo praticados com base na lei, por uma falsa interpretação, por uma péssima aplicação e por um viver que não condizia com aquilo que se ensinava. Se criou o farisaísmo, que tentava estabelecer aquilo que era impossível, só na vida dos outros. Quem ensinava não tinha responsabilidade de viver aquilo que estava sendo ensinado. Um fato que me chama a atenção é que os fariseus tomaram exatamente essa atitude quando pegaram uma mulher em adultério, e o texto bíblico nos omite, de fato, com quem ela estava. Talvez nós possamos, assim,
Alencar nessa noite que seja alguém do grupo religioso chamado fariseus. Estava com a mulher e ela foi pega em adultério. E não existe um adultério unilateral. O adultério, ele é dos dois lados. Ele não é único. Todo mundo que adultera, ele adultera para os dois lados. E aí eles pegam aquela mulher, levam até Jesus, a fim de testá-lo, dizendo: essa mulher foi pega em adultério. E pelo critério da lei, olha só, os fariseus usando a lei para encobrir os seus próprios pecados, ou então para promover moralismo, ao invés de graça e misericórdia, para produzir arrependimento. Eles levam aquela mulher e dizem: olha, ela foi pega em adultério. A lei diz que deve ser apedrejada. Jesus Cristo sentado na areia, na beira da praia, ele continua da mesma forma que ele estava, desenhando com os dedos no mar, na areia, próximo ao mar. E ele só profere um confronto simples. Ele só diz o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus Cristo podia ter pegado a lei, lido a lei e dito: olha, vai buscar o homem que estava com ela, porque se fosse na aplicação direta da lei, o homem deveria ser apedrejado também. Os dois que fossem pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Quem tem pecado, atire a primeira pedra. E os fariseus, de um a um, foram saindo. Porque como Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, meus irmãos, a lei, na verdade, ela tem dois papéis. O primeiro papel da lei é aquele papel de um tutor, que está ali para trazer a vara diretamente apontando o pecado. Olha, está aqui o erro, ó. A lei denuncia o erro, mas não há graça na lei para promover arrependimento e fé. Isso só tem em Cristo Jesus. Esse nosso mestre que está aqui ensinando o Sermão da Montanha, e ele vai nos ensinar graciosamente, o ensino gracioso de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, nos diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Tamanha graça ofertada nesse sermão. Quando nós vamos ouvir um sermão, o que você procura num sermão? O que você está buscando num sermão? Muitas pessoas procuram um sermão para uma autoajuda. Outras pessoas procuram um sermão para resolver os seus problemas. Outras pessoas procuram desesperadamente ouvir um sermão para que ela possa achar uma resposta. O que tinha no sermão de Jesus? Nós vamos observar, irmãos, que no sermão de Jesus tinha misericórdia. O capítulo 5, versículo 1 nos apresenta um olhar misericordioso de Jesus para as multidões. Vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e se assentou. Ele viu a multidão, ele se aproximou da multidão, e o sermão de Jesus nos mostra uma misericórdia expressa, e um Deus que se fez carne, que estava habitando entre o povo em forma física, o Deus 100% homem, 100% Deus. A misericórdia levou Jesus a olhar para aquela multidão, se importar com aquela multidão, e não apenas querer promover uma mudança moral, mas mexer com a eternidade daquelas pessoas. Afinal de contas, está aqui inaugurado o reino. E nesse reino,
Jesus se apresenta sendo o Rei dos Reis, aquele que estabelece um padrão para o reino. E essa multidão vai ser abraçada com a misericórdia desse rei. Não um rei que o povo hebreu, que é um povo monarca, que tinha tido vários e vários monarcas, alguns deles que até apontaram para Cristo, não um rei comum, que se estabelecia como rei, criava para si uma cidadela, montava para si um exército e dominava através da espada. E que muitas vezes não conseguiram os seus monarcas olhar para o seu povo com misericórdia. Tamanha misericórdia desse rei, que está ensinando um padrão para o reino, se assentar junto à multidão. Versículo 1, pacientemente, ele trata de ensinar os seus ouvintes no versículo 2, do capítulo 5. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e se assentou. Se aproximando dele os seus discípulos, ele passou a ensinar-lhes. O sermão de Jesus, então, tem a misericórdia manifesta, vívida, e tem um ensino. Quando nós procuramos um sermão, nós precisamos entender que um sermão cristocêntrico sempre há de nos ensinar alguma coisa a respeito do cristianismo. Não a respeito de passos para se tornar um cara de sucesso, passos para se tornar rico. O sermão de Jesus, ele nos apresenta ensino a respeito de como os seus servos devem viver no reino, de que modo eles devem glorificar a Deus. Um ensino direto. Inúmeras vezes Jesus disse o seguinte: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso é ensino direto. Isso é ensino claro. Jesus está ensinando diretamente da lei e não com base em uma interpretação qualquer ou em uma autoridade secundária. A autoridade de Cristo no ensino é oriunda dele mesmo, sendo a palavra, e em segundo, é oriundo da palavra verdadeira revelada. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa, suficiente para o quê? Para o ensino, para a repreensão, admoestação, a fim de que todo homem seja preparado para toda obra, toda boa obra. Essa palavra que Jesus está trazendo, dizendo, ouviste o que foi dito, faz referência diretamente à lei. E ele diz, eu porém vos digo, a minha interpretação e aplicação. O sermão de Jesus também me expressa, amados, relacionamento. Ele se assenta e a multidão se aproxima. Ele não se coloca em uma tribuna destacada, a fim de ensinar algumas palavras e depois ele simplesmente some do meio do povo. Sem ter tido um momento de louvor, sem ninguém ter feito um momento de oração, Jesus simplesmente se assenta, a multidão se assenta perto dele e ele os ensina. Existe um lema no meu ministério que eu jamais quero abrir mão desse lema. Pastor, o que você espera da sua igreja? Púlpito saudável e relacionamentos verdadeiros. O ensino de Jesus está firmado nisso. Ele está pregando, ensinando com verdade, com misericórdia, e ele se põe em se relacionar, se envolver. Ele se assenta e a multidão se achega. Você pode observar
isso, o versículo de número 2 do capítulo 5. Aproximaram-se, ele assentou, versículo 1, e se aproximaram-se dele, não ficaram longe, né? Versículo 1, final, parte B do versículo 1, eles não ficaram distantes, ele se assentou e eles se aproximaram. E por último, destacando de modo objetivo, o sermão de Jesus tinha um ensino claro. Como começa, olha só, na exposição bíblica ou no estudo da palavra de Deus de modo objetivo, você sempre deve observar como que um texto termina e como que um texto começa e como ele termina. O Sermão da Montanha é um bloco inteiro. O texto, o contexto, está tudo aqui no Sermão da Montanha. É um bloco, é um sermão. E é interessante você ler o Sermão da Montanha todo, pelo menos uma vez, se você nunca fez. Pegar uma sentada mesmo, do início ao fim, e ler como se você estivesse lendo um sermão escrito, como se Jesus tivesse escrito um sermão para você. Ler, começar no capítulo 5, versículo 1, e terminar no capítulo 7, versículo 29. É interessante você fazer isso, e você vai notar que no versículo 2 do capítulo 5, está escrito que Jesus abriu a sua boca e os ensinava. Agora o capítulo 7, versículo de número 29, diz assim: porquanto os ensinava. O texto começa com Jesus ensinando, e a percepção final que os discípulos, a multidão teve, era de ensino. Não foi algo desconecto, distante, algo que não fez sentido. Algo claro, vívido, significativo, algo aplicável, algo que chamava o povo para uma vida prática. Nesse ensino, Jesus, inúmeras vezes, o fez de forma ilustrada. Ele ilustra com tesouro no céu, na terra. Ele ilustra com a árvore, bons frutos. Ele ilustra com a casa na areia, casa na rocha. Tudo isso para tornar claro o seu ensino, de fácil entendimento. Nós precisamos aqui destacar que aquelas pessoas que estavam aos pés de Jesus aprendendo, eram pessoas que não tinham acesso ao sinédrio, pessoas comuns, pessoas leigas, simples, pessoas que não tinham a letra. E Jesus se aproxima dessas pessoas. O que me chama a atenção é aquilo que o pai do Silas Campos, o saudoso pastor da velha guarda, ensinou para ele. E depois que ele ensinou isso na Conferência Fiel, nunca mais esqueci também. Ele disse o seguinte, olha, o Silas Campos falou: meu pai me ensinou algo muito precioso. Ele falou: filho, você está estudando a melhor teologia, você está indo para outros países aprender, você está tendo os melhores materiais, você está se formando, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você sobe no púlpito para pregar, você prega para ovelhas. Se ali tiver alguma girafa, ela que abaixa o pescoço para comer junto com as ovelhas. O evangelho não é para ser apresentado de modo intelectualmente difícil, inatingível. Ah, isso eu não consigo chegar nunca, isso não faz sentido para mim. Os escribas não tinham a mesma forma de expressar o seu ensino. Ensinavam coisas incapazes de ser praticadas e exigiam atitudes que nem eles mesmos tinham. Os escribas ensinavam o que aprenderam. Isto é, a autoridade dos escribas não estava neles mesmos.
ela estava estabelecida sobre aquilo que alguém tinha falado. Jesus, porém, ensinava com a sua própria autoridade. Quando você quer estudar sobre algum assunto, por exemplo, de medicina, né? Hoje a internet está aí para nos fornecer muitos materiais. Aí você foi no médico, o médico falou que você precisa fazer determinado tratamento, você vai procurar aquilo em casa. Não adianta você querer disfarçar que você faz isso também. Vamos ver isso aí. Aí você vai lá e pesquisa sobre aquele assunto. Aí aparece um cara que começa falando, nada a ver, uma situação. Aí quando vê, você procura mais um vídeo. Aí aparece um cara falando com muita autoridade. Ele fala, ele tem domínio do que ele está falando, ele é convincente, ele não se embanana nas palavras, ele é objetivo, ele é claro. Todos nós ficamos impressionados com alguém cuja destreza e conhecimento de um assunto são notáveis, claros. Não deixa nenhum equívoco, remove qualquer possibilidade de mal-entendido e nos expressa a verdade sobre aquela questão com traços preciosos e incisivos. E era exatamente isso que Jesus estava fazendo. E esse foi o efeito que os primeiros ouvintes de Jesus experimentaram. Esses ouvintes, eles ficaram maravilhados com Jesus. Olha o que o texto disse. Aconteceu que quando Jesus concluiu o ensino, a multidão se admirou, ficou impressionada, ficou admirada. D. Carson comenta o seguinte: talvez se impressionar com o discurso de Jesus faça parte do processo de se aproximar dele, conhecê-lo e reconhecer a sua autoridade, faça parte do processo de se converter a alguém que é autoridade final sobre a sua vida. Nós precisamos, irmãos, não ser apenas aqueles que escutam a palavra de Deus, escutam o Evangelho, e aquilo ali pode até fazer sentido enquanto você vem ao culto, se assenta, porque você tem que ouvir alguma coisa na hora da pregação, e que você escuta o Evangelho. Mas você escuta sobre Jesus e aquilo ali não tem nenhum significado objetivo, prático, você não considera aquilo como admirável. Aquilo talvez faça sentido nas 2 horas que você se reúne no culto, mas não tem sentido na sua vida. A misericórdia, o ensino, o amor, o relacionamento que Jesus expressa no seu ensino tem uma consequência conclusiva, direta. A multidão se admira. Cristo precisa nos encher de admiração. A vida de Cristo, a obra de Cristo, o ensino de Cristo, o Evangelho precisa nos encher de admiração, irmãos. Não admirar de dizer assim, que bonito, que legal, mas nos admirar de modo que nós olhamos, esse é o meu mestre, esse é o pastor da minha alma, é nele que eu quero confiar o meu viver, é esses passos que eu quero seguir, é a esse ensino que eu quero me submeter, essa admiração, a admiração de um filho a olhar para um pai e dizer, olha como meu pai faz bem o que ele faz. Admiração de quem olha para uma autoridade e diz, não há nenhum dolo nessa autoridade, está comprovado, eu sinto, eu vivo
O Evangelho precisa comover a nossa alma, a fim de produzir em nós santas afeições, afeições significativas, que nós passemos a olhar para Jesus, a admirá-lo, não como um revolucionário, não como um cara legal que marcou época, mas quando nós olhamos para Jesus, os nossos corações precisam ser aquecidos, de modo que a admiração que nós temos a Jesus é a admiração do nosso Salvador. Eis o nosso Salvador, eis aquele que deu a sua vida para me salvar, eis aquele que viveu entre os homens, mostrou sua graça, sua misericórdia, o seu amor, eis aquele que se relacionou com pecadores, a fim de que os pecadores pudessem receber graça e misericórdia, fé para se arrependerem dos seus pecados, abandonarem os seus pecados e seguirem. O meu Jesus, que morreu numa cruz, que foi pendurado no madeiro, o meu Jesus, que foi colocado num túmulo, mas que ao terceiro dia ressuscitou, o meu Jesus, que ascendeu os céus, o meu Jesus, que prometeu que não me deixará sozinho, estará comigo todos os dias, o meu Jesus, que vai voltar para nos levar aos céus, onde reinaremos para sempre com Ele. Essa admiração que chocou os primeiros ouvintes de Jesus, essa admiração de um mestre, de um rabi, que se assentou num monte, que as pessoas chegaram até ele e que ele não disse, não, peraí, eu só posso discutir com quem é mestre também, com quem é do sinédrio. Não, ele sentou um monte e isso impactou. Ele ensinou, as pessoas se aproximaram cada vez mais. Aí eu imagino Jesus ensinando e as pessoas foram se envolvendo com aquele ensino, de modo que elas foram se aproximando, ficando bem pertinho. Tanto que em dado momento, Jesus vai fazer a mesma coisa, ensinar, ele, para não ser suprimido, ele entra no barco de Pedro, quando ele chama os seus primeiros discípulos, e se afasta um pouco, para conseguir ensinar sem ser sufocado. O que impressionou a multidão não foi simplesmente as palavras lançadas ao vento. O discurso, ele tinha autoridade. E o povo se admirou da sua doutrina. Num tempo, irmãos, que falar sobre doutrina é sempre um desafio, e me parece que as pessoas pegaram medo de doutrina. Doutrina, opa, que é isso? Lá vem você com essas coisas frias. Doutrina, isso aí é coisa da academia, isso é coisa acadêmica. Jesus ensina algo doutrinário, e é isso que impressiona o povo. O texto está nos dizendo isso, irmãos. Não é algo que eu estou tentando provocar aqui e manobrar do texto. O povo se admirou da sua doutrina. Versículo 28, do capítulo 7. Doutrina, o que é doutrina, irmãos? Doutrina é um conjunto de princípios nos quais está ancorada a nossa fé prática. Isso é doutrina. Jesus falou sobre casamento e divórcio, sobre perdão, sobre oração, jejum. Jesus falou sobre as qualificações ou as qualidades do cidadão do reino, as chamadas de bem-aventuranças. Isso tudo foi doutrina. O povo não se impressionou
Porque Jesus falou assim: olha, você vai vencer. Deus vai te dar a vitória. Você é o centro do coração de Deus. Você é capaz, você é muito bom. O povo se admirou com a doutrina ensinada. Doutrina não faz mal para a igreja, faz bem. Fortalece, direciona, disciplina. E as doutrinas centrais do cristianismo têm sido substituídas por novas ferramentas que são atrativas e que no final só tem uma serventia: entreter bodes. Enquanto a doutrina acolhe ovelhas, os desvios doutrinários fazem bodes se sentirem confortáveis no aprisco do Senhor. Ah, que ensino maravilhoso tem o Senhor Jesus Cristo, de modo que as suas doutrinas, elas são doces. Elas não são um fardo triste para se carregar, mas elas são um deleite prazeroso para se viver. Ele ensinava doutrina, mas a doutrina tinha uma característica expressa: a autoridade que ele ensinava. Olha o que o texto diz. Porquanto, por que eles se admiravam com a doutrina de Jesus? Porque ele ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O autor vai encerrar a perícope fazendo uma comparação entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas. E de fato, nós precisamos olhar para isso e observar que Jesus, ele expressa ensino realista, prático e objetivo. E todas as suas doutrinas não são doutrinas de prateleiras, são doutrinas de dia a dia, doutrina de padaria, doutrina de trabalho, doutrina de corredor de igreja, doutrina da casa. Tanto que quando fala de oração, de jejum, Jesus chama a realidade de oikos: entra no seu quarto, fecha a sua porta. A autoridade de Jesus é o carimbo de autenticação do ensino doutrinário que ele apresenta. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, nos expressa essa autoridade. Jesus vai concluir a sua fala entre os discípulos. Ele diz assim no texto: chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu sou o Filho de Deus, terceira pessoa, segunda pessoa da Trindade. Eu tenho autoridade no céu, mas eu tenho autoridade na terra também. Toda autoridade me foi dada, não alguma autoridade. Observe que Jesus não está falando que ele tem alguma autoridade em algum assunto. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Essa autoridade, Mateus fez questão de registrar ela. Jesus tem autoridade sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade. Jesus tem autoridade sobre os demônios, quando ele expulsa os demônios se incomodam, correm, fogem, se precipitam. Jesus tem autoridade sobre os falsos profetas, quando ele anuncia e os denuncia. Jesus tem autoridade sobre o templo, quando ele diz que o uso do templo estava errado. Jesus tem autoridade
sobre os mestres da lei. Jesus tem autoridade sobre os seus discípulos, os seus servos. Jesus tem autoridade sobre o próprio Satanás. Quando é tentado e Satanás o confronta, tentando deturpar a palavra, e ele combate Satanás e diz: Satanás, eu não vou te dar glória. E Satanás não pode com Jesus. E essa autoridade que Jesus expressa, vívida, clara, no céu, na terra, por causa dessa autoridade manifesta no ensino, na prática, no sacrifício, na ressurreição, na ascensão, ele diz: vai, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha aqui a necessidade de nós praticarmos a mesma coisa que Jesus fez. Usar da autoridade do Evangelho, não para promover-se, não para tentar escravizar, impor, mas a autoridade de Jesus é explicitamente dada aos discípulos. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E nessa autoridade manifesta, ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não alencamos o nosso ensino e não firmamos as nossas doutrinas em nós mesmos, mas na autoridade de Jesus. Nós ensinamos, pregamos, praticamos a fé com base na autoridade de Cristo. Não há autoridade em nós. Em última análise, Dr. Martin Lloyd Jones diz: a autoridade do Sermão do Monte deriva-se do próprio pregador. O pregador por excelência, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a autoridade única, a autoridade final do cristianismo. Quem é a maior autoridade do Brasil hoje, irmãos? No judiciário, nós temos os ministros. São autoridades jurídicas maiores. Deveriam ficar só lá e já estaria tudo certo. Nós temos no Legislativo, na Câmara dos Deputados, no Senado, os presidentes das casas. São as autoridades daquelas casas que representam o povo. Nós temos no Executivo, hoje a maior autoridade do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E o que a Bíblia fala sobre as autoridades administrativas? Que toda autoridade ela vem do Senhor, é permitida por Deus. Nenhuma autoridade se põe a governar sem que Deus estabeleça. Agora, sobre os ministros da Casa Legislativa, sobre o presidente, sobre os ministros das casas, está a autoridade de Jesus. A todos ele se coloca como autoridade. Não há nenhuma autoridade maior do que Jesus. É por isso que você sempre deve ter esperança em qualquer que seja a circunstância política, administrativa, social, porque Jesus é a autoridade final. Ele é o Rei dos Reis. Ele não é um rei qualquer. Ele não é um senhor qualquer, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele não é um governante de um povo só, em um lugar só. Ele é governante de todo o mundo, de todo o universo. Ele é a autoridade final para o seu viver.
Você não vive segundo o seu achismo. Pelo menos se você é um cristão e quer servir a Jesus e viver em conformidade com o Evangelho, você não vive naquilo que você acha. Ah, pastor, eu li a Bíblia aqui, eu acho que é isso. Acha não, irmão. É o que Jesus disse, o que a Bíblia disse, o que esse assunto está descrito na Bíblia. E se você quer uma regra interpretativa para entendê-la como autoridade, você precisa entender que a Bíblia, ela sustenta o seu próprio ensino. De modo que se você lê um assunto isolado em um texto e em outro texto, esse assunto ele está inverso, você precisa olhar o contexto, o que a Bíblia diz sobre isso, e então ter uma definição prática exigida do Evangelho daquilo. Ah, pastor, eu estou fazendo assim porque fulano de tal me falou que é assim. E a Bíblia, irmão? O pastor estava lá assistindo minha televisão e passei num canal e o pastor estava falando assim, e eu acredito naquilo que o pastor estava falando. Você não está confiando na autoridade final do cristianismo, que é Jesus. Esse reino que você faz parte, sendo servo, tenha uma autoridade por excelência, que exerce o seu governo com graça e misericórdia, que nos ensina como devemos viver uma vida para o agradá-lo como rei. Assim eu encerro, trazendo à realidade dos irmãos uma percepção clara. Tinha uma multidão ouvindo Jesus, essa multidão permaneceu ouvindo Jesus, essa multidão terminou ouvindo Jesus, e o que essa multidão percebeu no ensino de Jesus é que tinha autoridade, ensino gracioso, misericordioso. Uma autoridade revelada. O que se sucede, irmãos, é que o capítulo 8 começa logo com Jesus já expressando milagres. Tem um leproso, depois em sequência acontecem vários milagres. Por quê? A multidão viu que Jesus tinha autoridade. E agora Jesus vai passar a exercer essa autoridade, demonstrada, prática. Assim acontece e continua acontecendo na vida da igreja até hoje. Quanto mais a igreja, os cristãos, os crentes, os membros da igreja se colocam como autoridade maior do que Jesus, menos vemos o agir de Deus, principalmente no que diz respeito a alcançar pecadores e transformar as suas vidas. Porque o povo está tão duro. Na verdade, não é essa a pergunta. É por que nós estamos confiando tão pouco na autoridade de Jesus? De modo que não é tão significativo, ou não significa tanto para mim mais, chegar para a multidão e ensinar exatamente o que Jesus ensinou. O Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, viveu na Inglaterra. Ele dizia uma coisa que me chama muita atenção, e que é exatamente algo sobre confiar na autoridade de Jesus, final, confiar na autoridade do Evangelho. Ele disse: eu ficarei feliz em viver e morrer, sendo apenas um mero repetidor de tudo aquilo que Jesus ensinou. A eficácia da pregação do Evangelho não é inventar alguma maneira nova de as pessoas conhecerem Jesus, não. A eficácia, a eficiência de evangelizar, de pregar o Evangelho para as pessoas e ver os corações se rendendo a Cristo, é ser fiel e pregar o Cristo como Ele é, o Evangelho como Ele é. Nós não podemos nada em nós
nós mesmos. Ele pode tudo. Ele é poderoso. É nele que nós confiamos. Imagina que final de sermão, a multidão dando aquela admirada assim. Puxa, que sermão. Toda vez que eu subo ao púlpito, eu subo confiando nessa autoridade. E desço do púlpito, confiando que as pessoas possam olhar para Cristo e dizer: que pastor maravilhoso é Jesus, que palavra maravilhosa Ele tem para a minha vida. Que Deus possa nos acolher perto dEle, nos dando da sua palavra, para que possamos ser fortalecidos. E que nós venhamos confiar e admirar com deleite, com prazer, o nosso Salvador Jesus. Ó Pai, obrigado pelos ensinos de Jesus, pelo Santo Evangelho. Obrigado pela vida que o seu Filho viveu aqui na terra, sendo exemplo, mostrando autoridade. Obrigado, Senhor, pela manifestação da palavra viva, o Verbo que se fez carne, viveu entre nós. Obrigado, Deus, porque fomos salvos por causa dessa autoridade. Obrigado porque temos esperança por causa dessa autoridade. Fortalecidos pela autoridade de Jesus, nós queremos, ó Pai, te pedir, faça-nos viver em conformidade com o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, Deus abençoe sua vida. Que a palavra de Deus, autoritativa, definitivamente regra de fé e prática, possa acompanhar o seu viver, de modo que você seja transformado e encorajado a viver para a glória de Deus. Em oração silenciosa, estamos encerrando essa parte.